Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Paternidade, Tarefa, Missão ou Sacerdócio, com o palestrante Gilberto Amaro, ocorrida no dia 11 de agosto de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Daí, o convite de hoje é prestarmos atenção nessa empreitada. Tanto que na questão 582, Kardec é direto. A paternidade, ela é uma missão ou é um dever? Aí eles respondem as duas coisas, né? Lembra que o dever está ligado ao costume, a uma estrutura moral, a uma regra, uma consciência. E a missão é o encargo. O encargo de quê? Voltemos à nossa origem. Quem nos criou? Deus. E o que somos nós? Tutores. A palavra pai na Terra é uma questão materialista, mas nós somos tutores. Eu sou tutor de educação à distância para a formação continuada de professores, mas eu não vou conduzir a vida deles, mas eu tenho um papel de mediar o que eles estão estudando, sociologia, antropologia, filosofia da educação, para que eles possam, em sala de aula, desenvolver os seus educandos. Nesse processo, somos nós perante o Pai. Mas o que sei eu do meu Criador? Bom, sei que Deus é amor. Sei também que Deus é espírito. Sei também que há que se amá-lo em espírito e em verdade. Sei também que quem não ama não conhece a Deus. E sei também que ele é a inteligência suprema, causa primária do universo e criador de todas as coisas. Bom, então eu tenho sim uma missão, um encargo para cumprir perante a quem me criou. E aí já muda, eu já não tenho uma responsabilidade de me justificar perante o filho que o Criador colocou para mim, para ser tutelado por mim. E muitos de nós até achamos, embora é uma tarefa, missão e sacerdócio, sacrifício intenso, mas o tutor ele sempre desaparece. Vamos colocar a agronomia agora, né? Vamos para o campo da ciência, a doutrina espírita permite isso, né? Quando não tiver par e passo com a ciência, abandone essa linha do espiritismo e fica com a ciência. Na agronomia ou na engenharia ambiental, quando nós temos pequenas plantinhas que o caule é frágil, o vento pode quebrar ou derrubar, nós colocamos um pedacinho de madeira, né, com um paninho amarrado lá, um araminho, até ela conseguir ficar firme, frondosa. Mas percebe o que acontece com aquele pedacinho de madeira? Ele apodrece, ele cai depois e ninguém nem tira de perto da planta que ele some. É o tutor. Aquele pedacinho de madeira é chamado de tutor. Assim somos nós. Então, às vezes o filho não compreende a imposição de limites que colocamos em virtude da responsabilidade sacerdotal que nós temos. O sacerdote fazia o quê? Rituais, sacrifícios. Mas o que são esses rituais no processo? É uma caminhada educativa. É estar ligado ao princípio da lei de amor para cumprir os limites que o Criador nos impõe, respeitando o livre-arbítrio que nós temos, mas para garantir, como diz Annie Besant, que esses planos de Deus encarnados na Terra possam, né, ser endereçados ao futuro, passado por nós como uma máquina de hemodiálise, que filtra as impurezas do sangue e faz com que aquele ser possa, como diz Herculano Pires, seguir como um rio na planície em busca do mar tranquilo. Esse processo de entendimento cabe uma introspecção. E aí, por isso que eu pedi para ouvirem a música depois. Qual filho que eu quero ser? E qual filho que eu quero ter? Bom, é aquele filho que vai me receber. Porque a vida social dos espíritos, porque não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil, muita gente acha que está ligado mais a dívidas, a delinquência, a melindres. Não, está ligado também ao cumprimento de tarefa, dever e missão e do sacerdócio. Se eu não cumprir aquele papel, eu vou ter que voltar para complementar, porque o espírito continua progredindo do ponto onde ele parou. E geralmente, se não for no grupo familiar que eu estava, mas seres análogos, parecidos com o que eu estava antes, e sumir da tarefa, eu vou precisar me reencontrar com eles para reencontrar comigo mesmo. E é interessante que Annie Besant e Herculano, né? Herculano Pires também falam, sem se conhecerem, que diz assim, geralmente nós vamos ver a delicadeza da flor de uma criança e a sua impetuosidade no processo de brincar. Ela está nos reeducando a docilizar o coração.
E aí o Livro dos Espíritos nos diz, por isso que vem aquele corpo frágil, que nós ficamos ali acarinhando, para compreender, como diz Jesus no Evangelho, os inimigos do homem estão dentro da sua casa, que estamos recebendo um desafeto do passado. Mas como o pai recebe pelo coração, enquanto a mãe recebe pelo ventre, esses dois sentimentos, da maternidade e da paternidade, quando feito dignamente, transforma-se num sacerdócio, porque haverá sacrifícios exacerbos que o filho não vão compreender. E aí, tanto Anne Besant quanto Herculano Pires diz, e aí quando chega na juventude, né, antes se falava adolescência, mas a palavra adolescente é adoecer, e eles não adoecem, quando chega na juventude, esses jovens que eram crianças que nos encantavam, eles vêm com outra impetuosidade, que é a transformação do mundo. Ora, mas é o papel deles. E aí ela diz, enquanto lá na criança tínhamos o amor fraterno, terno, carinhoso, educativo, na juventude vamos ter a compreensão, o amor compreensivo para conduzir, para ajustar sua margem, tirar a sujidade, para que ele possa sim representar a vida melhor do que nós fizemos, até porque estamos deixando o mundo pior para os jovens que estão chegando. Então, nessa linha, a paternidade cabe entender que ela cumpre a sua tarefa enquanto empreitada para Deus, uma ocupação a se seguir no mundo material, mas com destino futuro espiritual. É um dever, porque é um costume de amor eterno na troca entre os seres humanos, e nós temos consciência dessa regra, porque só chegamos aqui porque nossos pais combinaram. E é uma missão, porque é um propósito, uma incumbência dada por Deus. Ele nos oferece um dos seus filhos para que possamos consociar nossa matéria e ele conseguir, na estrutura material, conseguir nós, como degraus ou corrimãos, fazer com que ele possa subir na escada luminosa da evolução. E o sacerdócio, porque iremos venerar a Deus e fazer todos os sacrifícios possíveis para que aquele ser não tenha dificuldade. E aí, na 583, o Espírito Kardec pergunta para os venerandos, mas se os pais se esforçarem e esses filhos não conseguirem chegar no caminho, mesmo assim não tem nenhuma responsabilidade, mas sofrerão, né, o sacrifício do amor, né, sofrerão por verem que aqueles que eles tentaram educar e aqueles que se esforçaram não alcançaram o objetivo e sofrerão pela dor que seus descendentes estão passando. E se não foi um educador primaz, não cumpriu com a tarefa, não cumpriu com o dever, com a missão, e nem se dedicou incansavelmente, mesmo que de forma oculta, sem que ninguém saiba, não fez isso de forma dedicada, e aí vai sofrer muito mais, porque vai saber que o sofrimento daquele ser está relacionado à falta de cumprir o papel que o Criador lhe deu nessa atividade de ajudar o ser na evolução infinita. Então, queridos, sim, a paternidade é um sacerdócio, é uma autoridade que faz crescer, é uma missão, porque estamos na incumbência de, olha só, sermos auxiliares de Deus, para que aquele ser que no começo era simples e ignorante, possa alcançar níveis muitas vezes maiores do que nós. Uma das belezas que exemplificam a paternidade é José da Galileia, o pai biológico de Jesus, né? Tem um texto de Emmanuel que diz assim, não há palavras humanas, olha a frase de Emmanuel, não há palavras humanas no vocabulário humano para expressar José da Galileia. Mas ele diz assim, podemos fazer uma pequena digressão, uma pequena explanação. Ele emprestou um coração sem mácula e um pensamento puro dentro do silêncio de Deus. Serviu a Maria e a Jesus nos momentos primeiros do Evangelho na Terra e foi-se sem nenhum galardão. Ora, é isso que ocorre, né? Os pais não têm galardão. Eu costumo até brincar. Observe os presentes do Dia das Mães e o presente do Dia dos Pais. A diferença é enorme, porque é assim mesmo. E nós não devemos ficar chateados com isso. Por quê? Devemos ficar até alegre, porque nós não estamos no mundo para receber conhecimento. Jesus diz, os meus estão no mundo para servir e não para ser servido. Então, a beleza da vida é vermos nossos filhos construírem o seu futuro, escolherem a sua profissão da melhor maneira que quiserem, né? Há um texto no Livro dos Espíritos muito sério que diz assim, se os pais interferirem na formação do filho, há alguma responsabilidade? Ele diz sim, porque o pai não sabe qual o acordo que ele fez com Deus para aquela vida encarnatória. E responderá por toda ansiedade, lá não tem a palavra depressão, né? Que o causar ao ser que está fazendo uma atividade que não está prescrito por Deus
no seu programa reencarnatório. Então é preciso ter olhos de ver e ouvido de ouvir, e perceber já no colo as tendências daquilo que o Criador confiou a nós. E aí ter uma guarda, uma tutoria consciente, né? Com forma de fazê-lo engrandecer em si mesmo para cumprir o seu planejamento. E, acima de tudo, não impor o que nós venhamos desejar, mas aquilo que o ser traz no seu coração para evoluir e para crescer. O sacerdote, como Jesus o fez, não impôs a nada, fez uma autoridade para o nosso crescimento moral e espiritual. E no lugar dele se colocar num pedestal, foi para a cruz, recebendo cravos nas mãos e nos pés e uma coroa de espinho para poder dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que se faz. Então, por isso que a mãe gesta no ventre e o pai no coração, porque o pai sabe perdoar, porque educar também é perdoar. E o pai sabe compreender, porque educar também é compreender. E assim estaremos cumprindo a missão e o dever, o comprometimento que o Criador espera de todos nós, como pai de todos os seres que aí se encontram. Mas de vez em quando, ele honra alguns, como dissemos, por mérito, para que possa cumprir a sua função nobre de ser tutor de um espírito que muitas vezes não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai. A única certeza é que sabemos que nossos filhos são cupidos. As obras de André Luiz falam isso, e de Joana de Ângeles também. Por que são cupidos, aquele que joga a flechinha para o casal se encontrar? Porque antes dos pais se conhecerem, eles já estão selecionando quem serão seus pais. E geralmente, como estão nas obras de André Luiz, principalmente, quando os pais adormecem, são levados, quando deixam o corpo físico, né, em espírito, às paragens de algumas colônias para trocar uma ideia e saber quem ele vai receber. Como nós somos dispersos, não cumprimos um princípio de Jesus, vigiai e orai, acordamos, pulamos na roupa, tomamos café, entramos no carro e vamos trabalhar. Não é preciso acordar, não abrir os olhos rapidamente e sentir as impressões, para que a nossa paternidade não seja uma ação nossa, mas uma tarefa, um dever, uma missão. Sacerdócio é dado pelo planejamento de Deus e programação de Jesus. Assim, concluímos aqui. Que filho que queremos ter e que filho queremos ser. Tudo dependerá do plantio. O plantio, ele não é obrigatório, mas se plantar, teremos que colher. O amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações. O Hellinger, né? E criar aí a constelação familiar. Eu já li as obras de Hellinger todas, tá? Todos, sim, todos. E a constelação familiar que está aí não é bem o que o Hellinger quis construir, não. Mas vamos nós, já que você pediu. Hellinger esteve no meio dos aborígenes. Ele foi refazer a pesquisa de Carl Gustav Jung, que foi com os indígenas do México, né? E ele saiu da Europa, da academia, um teólogo, um filósofo, psicólogo também, e foi conviver algumas semanas com os aborígenes na Austrália. Chegando lá, no terceiro dia, ele viu um casal saindo chorando com um jovem que estava abraçado com esse casal. E outro casal saiu sozinho, chorando em direção ao casal que estava com o jovem. O jovem aparentava 15 ou 16 anos aproximadamente. E aí, ele perguntou para o líder da aldeia, o que significa aquilo? Aí o líder falou assim, vocês, como é que é a justiça na cultura de vocês? E aí Bert Hellinger, com conhecimento acadêmico de filosofia, teologia, né, psicologia, foi falar do direito penal, de direito familiar, de justiça, né, aqueles níveis todos. E aí o líder da aldeia falou, eu não entendi muito bem não, mas daqui a alguns dias te direi como é que é a nossa justiça. Aí o Bert Hellinger falou, tudo bem. Passando assim alguns dias, no quinto dia que ele estava lá, ele saiu da tenda e a aldeia estava toda enfeitada. Tinha mesas com frutas, caças e pessoas vestidas, pintadas, dançando e tocando e cantando. E ele ficou assim, o chefe da aldeia o chamou, ficou do lado. E aí chamou o chefe guerreiro, chamou o chefe espiritual, e ficou todos os três ali, e o Bert Hellinger ali do lado. E aí nisso sai o casal que havia chorando, foi até o centro da aldeia, entregar o filho para o casal que recebeu o filho chorando. E aí o casal que tinha o filho saiu sorrindo, e o casal que estava chorando, que recebeu o jovem,
já saiu sorrindo, depois de uns 4, 5 dias com esse jovem. E todos se reuniram no meio da aldeia, e o casal se abraçaram, e esse jovem abraçou os 2 casais. E aí, Bert Hellinger falou, você pode me explicar o que está acontecendo? Aí o chefe da aldeia disse, sim, aquele jovem matou o filho do outro casal. E aqui no nosso costume, né, a nossa tarefa, o nosso ato, o nosso dever, é que um filho deve cuidar dos pais na velhice. Como ele matou o filho do outro casal, ele agora vai ter 2 pais e 2 mães para cuidar na idade adulta. E eles o perdoaram e aceitaram. O nosso senso de justiça, doutor, é quando alguém comete um equívoco, ou foi falta de educação ou falta de amor. Então devemos lembrar da nossa paternidade com a lição que Bert Hellinger recebeu nessa aldeia na Austrália. Ou é falta de amor, ou falta de educação. A punição, inclusive, Herculano Pires, em Pedagogia Espírita, dá uma lida nesse livro que é muito bom para os pais e para as mães, né? Ele diz que os filhos não são burros chucros, nem cavalos indomáveis. São flores que devem ser apreciadas, regadas e podadas ao mesmo tempo, mas que devem exalar perfume por serem delicados e importantes em nosso crescimento, não deles enquanto filhos. E aí, o Bert Hellinger criou o que é uma constelação familiar, vivenciando com os aborígenes da Austrália uma relação de perdão, de acolhimento e de compreensão. E, acima de tudo, caridade e amor. Somos birrentos, né? Então, nós escolhemos filhos, nós escolhemos os pais. Os pais nem se conhecem. Às vezes são adolescentes ou jovens ainda, 7, 8 anos e tal. E tá uma programação. Uma família mora lá no Rio Grande do Norte e outra família mora no Rio Grande do Sul. Mas, de repente, os pais, por uma questão do destino, trabalho, alteração social, mudam para Goiás, para Brasília, para São Paulo e terminam se encontrando. E nada é por acaso, nem de repente não existe. Tudo é programado, os pais se conhecem. Ou no trabalho, ou na faculdade, ou no comércio, ou no trânsito. E, a partir dali, quando os pais se conhecem, que começam a se aproximar, eles estão lá do outro lado. Yes! Conseguimos! Ele que diz que eu não pedi para nascer, eu não escolhi você, lê do engano. Não tem os católicos é que tem aquele anjinho gordinho, com cabelo dourado e uma flecha aqui na ponta é um coração. Aquele anjinho são os filhos, tá bom? E aí os pais, quando está perto do processo da miniaturização para reencarnar, os pais num sono físico, depois que já estão casados, tal, já, né? Aí os pais no sono físico são chamados e é apresentado para a criatura. E a partir dali começa, assim, a negociação. Mas a escolha inicial, né? Quem vai colocar o espeto no churrasco é o filho. É sempre nós escolhemos os pais, exigimos, nós não escolhemos não. E a espiritualidade diz, olha, vai ter problema porque esse pai é assim, essa mãe é assado, eles têm um projeto, um vai ser engenheiro, outro vai ser diplomata, um vai viajar muito, a outra vai ficar lá na empresa de engenharia, ela vai ficar muitas horas fora de casa e tal, mas eu quero. Aí depois diz, você foi ausente, não foi no meu teatro, não foi no meu balé, tem essas cobranças assim, mas esquece que aceitou aqueles pais que também têm a sua missão, né, tarefa no mundo material para evoluir enquanto seres imortais, tá bom? São os filhos que nos escolhem, só que depois tem um bate-papo para o acordo para aceitar esses filhos. Perfeito, é a meritocracia, é o princípio que nós colocamos aqui da missão, né, que ela é uma incumbência proposital do Criador, que você vai, na paternidade e na maternidade, assumir uma função que é meritória. Mas esse mérito vai ser de acordo com o campo vibracional e suas frequências daqueles seres. Então, a afinidade de gostos vai haver a atração. Na escolha, ela é atrativa. O que eu preciso corrigir enquanto espírito atrasado? Isso. Quem são os pais que eu posso escolher? Tem aquele, eu quero aquele e aquele. Aí eu faço o arranjo lá no tabuleiro. E aí eu recebo os pais também. Mas tem que haver uma conexão de frequência, vibração, afinidade, sintonia e simpatia. Por isso que alguns dizem assim, não, mas esse não foi o filho que eu eduquei. Foi. No colo, o bebê já dá sinal de como ele vai se comportar na adolescência, juventude e na idade adulta. No colo, já faz. O tapinha que ele dá no rosto, que muita gente dá gargalhada, já te disse que veio. Tá bom?
E muita gente não presta atenção nisso. Aquela birra, porque eu quero um doce, eu quero aquilo, ou chora para ficar só com o pai, ou chora para ficar só com a mãe, é possessividade. Então, aí vem esse processo da paternidade, o equilíbrio do pai em saber fazer o distanciamento da mãe, que muitos não fazem isso, a mãe se sacrifica, arruma a casa, cuida do filho, dá de mamar, não é isso? Fica toda machucada, né? Os bicos do peito ardendo, e o pai ali, nem para dar um banho, às vezes o pai não dá nem mamadeira. Hoje está mudando um pouco, mas ainda não é o que se alcança, só na regeneração teremos isso aí. Então, esse pai ele tem que fazer esse equilíbrio, que ele é o censor, né? Peraí, sua mãe não pode agora é o tempo dela, agora ela vai fazer unha, vai no salão, vai na academia, ela vai encontrar com os amigos, é só nós dois aqui. Mas muitos não fazem isso. E aí você gera um desequilíbrio e aquela possessividade da birra na adolescência, na idade adulta, começa a fazer cobranças. E aí compromete, muitos pais ficam assustados, mas não foi assim que eu te criei. É porque não percebeu e não fez a ação regenerativa no momento correto. Esse lado amargo é por não ter compreendido o papel, porque a mãe tem a afetividade nas entranhas, não é? A psicologia que estuda o nurture, que é a formação embrionária, e o nature, que é a formação social, ela diz, ó, a criança já vai aprendendo com a mãe todos os gestos, principalmente mecânicos. Como é que um bebê mal saiu do ventre da mãe e os médicos, o obstetra está tirando, ele dá um sorrisinho? Com o que ele aprendeu a fazer aquele movimento com os lábios? Com quem? Com a mãe, não é? A sensação de tristeza, alegria, que no passado dizia assim, a gravidez não é doença e tal, porque diziam, tem que cuidar bem da mulher no período de gestação. Não, mas gravidez não é doença. Vieram com essa conversa. Não é doença, mas o ser está aprendendo tudo. Se eu, por exemplo, deixo uma mãe ansiosa, entristecida, com raiva, ele lá dentro diz assim, pode deixar, mamãe, quando eu sair eu vou vingar você. Entendem isso? Chama-se nurture. Dá uma lida na psicologia gestacional, nurture. E no nature é o pai para o mundo social. A gestação do amor é o que fazer para que ele compreenda nas intempéries das relações humanas durante a co-convivência material, como se portar entre papai e mamãe. Porque o pai, por que o presentinho é menor? O pai é inimigo, o pai tira a mãe dele. O pai leva para andar de bicicleta, soltar o pipo para o campo de futebol. O pai tem que levar para o mundo. O que nós vimos aqui no texto é um projeto de Deus que é endereçado ao futuro. O pai tem que caminhar para o futuro, até para ele ir para outro planeta. Mas por não ter essa compreensão, não sabe fazer essa transição. Não sabe fazer essa desconexão das entranhas afetivas maternas para chegar no coração afetivo de compreensão, acolhimento e fraternidade com o mundo. E aí, dentro do lar, já começa o processo de apartação. Tanto é que muitos dizem assim, Gil, quem tem bebê, eu fui abraçar a mãe para beijar, ele veio, entrou entre as pernas da gente, empurrou e afastou nós dois. Porque é um concorrente, é um inimigo. Ele vem de dentro daquele ser maravilhoso que é uma deusa, e o outro vem para tirá-lo dela. Então, eu preciso compreender que, sim, necessitamos de uma reeducação do macho, né? Porque nós somos machucados, nós não somos macho. E aí é uma necessidade, até passei uma mensagem esses dias, que nós precisamos conversar sobre a nossa masculinidade no mundo. Jesus mostrou isso no primeiro trabalho dele de pedagogia, guiando os discípulos, né? Foi a primeira aula dele real para os discípulos. Foi para onde? Samaria. E Jesus se senta na beira do poço de Jacó, na entrada de Samaria, e conversa com a mulher. Ele era um judeu. O judeu não pode conversar com a mulher se ela não tiver com o pai, com o irmão, com o filho, ou com o marido, ou com o tio, ou com o avô. Não pode, até hoje lá é assim. Entende? E aí Jesus se senta na beira do poço e diz, olha, eu estou com sede. A mulher, sim, mas eu tenho que tirar a água, dá licença. E logo tu, homem, judeu, vem falar comigo. Ela repreende Jesus. Jesus diz, sim, eu falo com você, eu quero que chame seu marido então para me anunciar em Samaria. Ela, eu não tenho marido. Jesus, sim, eu sei, o marido que tens não é teu. Olha que belo. Ela era amante de alguém. Olha a educação do amor. O pai recebe o filho pelo coração. E aí Jesus mostrando a paternidade para os 12. E Pedro e João desesperados. Como uma samaritana? Os judeus não gostam de samaritano, né? Tem um preconceito enorme. E Jesus ali tratando bem. Sim, a água que você vai me dar, minha sede volta. Mas a água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Aí ela reconheceu. Foi a primeira que anunciou, antes de Maria de Magdala dizer que Jesus tinha vencido a morte. Vou te anunciar, você realmente é o Messias que nós estamos aguardando. E ela corre em Samaria e anuncia Jesus. Há textos históricos dele lá, não sei porque não colocaram no Novo Testamento. Jesus fica um tempo lá, educando os machos, misóginos, sexistas, a como tratar as mulheres. A que seria apedrejada, Jesus tentou novamente e não aprenderam. E Maria de Magdala, ninguém acreditou nela quando ela disse que viu Jesus, a gênere, apresentando, né,
a sua estrutura. Então, sim, esse tratamento é preciso reeducar o sentir, o perceber, fazer leitura de nós enquanto homens, o papel da paternidade, porque a paternidade é maternidade também. Há uma gestação. Se eu não acompanho a gestação física da minha amada, eu não serei um pai físico presente. Porque eu vou deixar na mão do obstetra. Tudo bem que eu ponho no carro, levo no hospital, faço convênio. Não é isso. Eu preciso beijar a barriga, preciso abraçá-la, sim, preciso colocar música. Eu tinha um hábito estranho, né? Eu colocava música para meus filhos ouvir a primeira. Aí no hospital, um monte de bebezinho lá, ainda lembro do Santa Lúcia, eu entrei com um gravadorzinho, aqueles cassete de fita ainda. Colocava muito Elton John. Aí a enfermeira falou, moço, qual é o seu? Aí eu liguei o gravador. Aí o Elton John começou a cantar uma música, a cabecinha virou procurando. Eu falei, aquela é a minha filha. A enfermeira ficou me olhando, não é? Porque eu precisava construir uma relação. Não se conversa, não é? No nurture, o pai raramente bate papo com a barriga da mãe. É verdade. Então, o presentinho vai ser xoxo mesmo, não tem jeito, né? Porque ele tem a visão dos apóstolos na entrada de Samaria, né? Que o objeto de gestação é a mulher, eu sou o provedor. O homem não provê nada, coitado. Ele é uma bengala, se não se cuidar, defeituosa. Porque aí as mães assumem o papel e aí fica o filho ligado fisicamente nas entranhas sensitivas da matéria, não do coração. E nós devemos trazer para ele o sentimento, o coração, trazer para ele o altar de Deus. E aí temos que repensar nosso papel no mundo enquanto homens machucados, indo para a regeneração para nos tornarmos machos úteis, porque por enquanto ainda temos dificuldade de assumir a paternidade conforme Deus deseja. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Fechar os nossos olhos, mentalizar a figura serena do Mestre Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade do dia bendito, por estes ensinamentos desse momento de hoje, desse encontro de hoje. Agradecer ao Mestre Maior pela oportunidade que temos de aprender a cada dia, Senhor, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades, e de estarmos aqui em busca de nos melhorarmos um pouquinho mais. Que o Senhor possa nos amparar, todos os irmãos que nos rodeiam, encarnados e desencarnados, e que nesse momento de dificuldade, Senhor, por conta de desencarnes coletivos em função dessa pandemia, que a espiritualidade maior possa nos conduzir a todos que passam por momentos de sofrimento, apaziguando os corações de cada um. Esteja conosco, Senhor, e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.